livro do profeta Jonas. Agora nós vamos ler apenas versos 4 a 6. Convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez para a leitura da palavra de Deus. Jonas 1, versos 4 a 6. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Eu imagino que de depressão, o homem fugindo da presença de Deus, ele não consegue ser feliz. É uma pessoa muito depressiva e deprimida. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Nesta noite eu quero, com a ajuda de Deus, pregar esta mensagem sobre o perigo da cumplicidade. O perigo da cumplicidade. Pai querido e glorioso, nós estamos adentrando um novo ano e sem dúvida, Pai, nós queremos mudar muitas atitudes, nós queremos mudar muitos posicionamentos e nós queremos fazer as coisas certas neste ano que se inicia. Nós, ó Pai, recebemos este novo ano como mais uma oportunidade para que Deus possa trabalhar em nossas vidas, agir em nossos corações e transformar as nossas atitudes. Por isso eu peço, use esta mensagem bíblica, expositiva, para mexer conosco, falar com as nossas vidas, mudar nossas atitudes e a percepção que temos do mundo. Nos ajude, ó Pai, a sermos cheios do Espírito Santo, dá-nos uma visão cristocêntrica a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E pedimos, ó Deus, que possamos buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. No nome de Cristo oramos assim, agradecidos. Amém. Podem se assentar? Jonas, o profeta Jonas, ele foi um dos profetas mais importantes da Bíblia, um dos mais citados, um dos mais falados e comentados, apesar de que o livro dele faz parte dos profetas menores, mas ele mesmo foi um dos grandes profetas. Sozinho, ele evangelizou e ganhou mais de 120 mil homens para Deus, sem contar crianças e mulheres. Mas 120 mil homens ele evangelizou e ganhou para Deus. Ele era um pregador dinâmico, ele era um pregador persuasivo. Acredito que ele tinha o dom de profecia, não da profecia de revelação, mas da profecia de persuasão. Ele precisou apenas de 3 dias para convencer a grande cidade de Nínive que todos ali precisavam se arrepender de seus pecados, ou Deus iria julgá-los. E no final daquela conferência de 3 dias, 100% dos ninivitas estavam prontos para se render aos pés de Jeová, se arrepender de seus pecados. Quantos concordam que foi uma grande façanha? Nem Jesus Cristo conseguiu 100% de aceitação, mas Jonas conseguiu. Que bênção, que homem de Deus! Mas antes de ser uma bênção, ele foi um grande perigo, uma grande ameaça para as pessoas que estavam ao seu redor. Ele estava em pecado, ele estava em desobediência a Deus, e a qualquer momento o castigo de Deus iria cair sobre ele e sobre as pessoas que estivessem ao redor dele também. Ele pegou um navio para Tarsis, direção oposta à cidade de Nínive, para onde Deus o havia enviado, mas ele estava fugindo justamente da ordem de Deus, da presença de Deus. Veja o verso 1. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela. Ele se levantou sim, mas ele foi para o lado oposto, porque ele não concordava com a ordem de Deus. Ele não aceitou a ordem de Deus. Em alto mar, o navio onde ele se encontrava estava a ponto de se quebrar. Jonas e os seus pecados eram mais pesados que aquele navio podia suportar. Seria morte na certa para todas as pessoas, para toda a tripulação. Os marinheiros sabiam que aquela tempestade era castigo. Eles conheciam o mar, conheciam a época do ano, sabiam que aquela tempestade era fora de hora. Atribuíram à tempestade algum castigo divino. Eles sabiam que havia alguém pecador e culpado no meio deles. No verso 7, eles lançaram sorte para saber quem estava por detrás daquela calamidade. E a sorte caiu justamente sobre quem? Jonas. Jonas. Alguns de vocês conhecem nosso amigo pastor Domiciano, lá da capital, brincalhão como ele só. Certa vez ele disse para nós que ele não dava carona para crentes afastados, nem para crentes desviados, porque ele tinha medo de sofrer um acidente no meio da rua. Brincadeiras à parte, Jonas foi um crente afastado, que colocou a vida de pessoas inocentes em grande perigo. Pense no que nós estamos lendo. Todos teriam morrido naquele dia se Jonas tivesse continuado presente dentro do navio. Verso 15, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Se os marinheiros não o tivessem lançado para fora do navio, todos eles teriam perecido naquele dia. O crente obediente, ele é uma bênção para todos ao seu redor, mas o crente em pecado, ele é um perigo. Por essa razão, eu e você não podemos ser cúmplices do pecado de outras pessoas. Eu e você não podemos ser coniventes com o pecado de outras pessoas. Então, nesta noite, veja 3 razões que não devemos ser cúmplices com o pecado de outras pessoas. Primeiro, o crente em pecado pensa apenas em si mesmo. Verso 5 diz, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Veja você que o navio estava para ser partido ao meio. As pessoas estavam todas em desespero, mas este homem depressivo, fugindo da presença de Deus, foi para o porão. Ele não quis ver a morte de frente, deitou-se e dormiu um profundo sono. Ele não estava nem um pouco preocupado com o que podia acontecer com aquelas pessoas, com aqueles marinheiros. Jonas estava pensando apenas em si mesmo. Ele sabia a causa daquela tempestade. Ele sabia a razão da fúria de Deus. Mas mesmo assim, não se preocupou com a vida de pessoas inocentes. Infelizmente, quando um crente se afasta de Deus, ele não pensa, primeiramente, na sua família e o que este afastamento pode implicar. Ele não pensa em sua igreja e o que este afastamento pode causar. Ele não pensa nas pessoas que irá decepcionar. Ele pensa apenas em si mesmo, nos seus sentimentos e nas suas razões. Foi exatamente o que aconteceu com o jovem Sansão. Ele permitiu que a sua ira dominasse o seu raciocínio. Ateou fogo ao campo dos filisteus, pensando apenas em vingança, pensando apenas em prejudicá-los. Só que depois de tudo isso, os filisteus também usaram fogo contra Sansão. Mas sabe para quê? Para queimar vivos o sogro e a esposa de Sansão, que estavam vivendo dentro de sua casa. Sansão estava em pecado, e veja que as pessoas mais próximas dele, esposa e sogro, foram prejudicadas. Maldita a hora que aquele pai e aquela filha decidiram aceitar o pedido de casamento de Sansão. Por quê? Porque é um mau negócio ficar perto, próximo de pessoas que pensam apenas em si mesmas.
Veja duas características do egoísmo do crente afastado. Primeiro, projeto pessoal. Está afastado porque tem seus próprios planos. Está afastado porque tem ambições pessoais. Veja o verso 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A agenda pessoal de Jonas era quanto mais longe de Deus, melhor. Quanto mais distante da vontade de Deus, melhor. Certa vez, chegando ao aeroporto de Miami, os agentes federais, FBI, nos receberam na porta do avião com armas pesadas nas mãos. Eles estavam atrás de um traficante da Bolívia, que viajara conosco o tempo todo do Brasil até os Estados Unidos. Ninguém, durante aquele voo, podia imaginar que aquele rapaz, bonito, vistoso, educado, bem vestido, fosse um grande criminoso. E assim também, ninguém naquele navio podia imaginar que Jonas estava fugindo da vontade e da presença de Deus. Jonas não contou para ninguém, só ele e Deus sabiam. Mas mesmo sem querer, aqueles marinheiros estavam cooperando com a rebeldia de Jonas, com a fuga de Jonas. O estavam ajudando a alcançar os seus objetivos. E isso foi muito perigoso. Veja, irmãos, que a tempestade não caiu só sobre Jonas, mas sobre o navio onde todos eles estavam. Uma igreja de 1.500 membros, de repente, precisou chamar um novo pastor, mas o comitê diaconal havia avisado a igreja que aquele a quem eles estavam chamando já havia destruído várias igrejas, havia dividido várias igrejas, e que, portanto, não seria uma boa opção. Mas a igreja como um todo acabou aprovando a indicação daquela pessoa. E em menos de 2 anos, a igreja de 1.500 pessoas diminuiu para 200 pessoas. Porque, mais uma vez, aquele homem que já havia destruído outras igrejas, conseguiu destruir mais uma. Então, nesta noite, nós queremos ajudar pessoas a cumprirem o projeto de Deus, mas nós não queremos ajudar pessoas a cumprirem os seus projetos pessoais. Porque é muito perigoso ajudar pessoas que estão em rebeldia contra Deus e que estão buscando os seus próprios interesses. Mas é uma bênção inefável cooperar com pessoas que estão colocando Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Jonas queria ir para Tarsis, mas o lugar dele era em Nínive. Além de projeto pessoal, indiferença também é uma marca característica do crente afastado. Veja, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Veja a indiferença dele para com a tempestade, para com a aflição dos marinheiros, para com o perigo que todos estavam correndo. Em outras palavras, Jonas não estava nem aí com a aflição daqueles homens, desde que ele estivesse bem, desde que ele alcançasse o seu objetivo, que era fugir da presença de Deus. Quando nós estamos em pecado, nós usamos as pessoas sem pensar no mal que podemos estar fazendo a elas. É como o filho drogado, que rouba os próprios pais para alimentar o seu vício. Ele só pensa em si mesmo, ele está fora de si. Jonas estava fora de si. Nós devemos amar todas as pessoas que estão vivendo em pecado. Eu repito, nós devemos amar todas as pessoas que estão vivendo em pecado, mas tanto quanto possível, não devemos ser cúmplices de nenhum deles, porque é perigoso para ele e para nós. Basta o nosso próprio pecado, não precisamos do pecado de outros. Então, primeira razão que não devemos ser cúmplices do crente em pecado é porque ele pensa apenas em si mesmo. Ele não está pensando na família, não está pensando nos irmãos, não está pensando em Deus, não está pensando na Bíblia, mas está pensando apenas em seus sentimentos.
E a segunda razão é que o crente em pecado, ele causa prejuízo material e espiritual, não só para ele, mas para todos que estão ao seu redor. O verso 5 diz: e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Então você viu que, como profeta, Jonas foi chamado para levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Mas em pecado, ele levou as pessoas para longe de Deus. Veja 2 prejuízos que ele causou. Primeiro, ele deu ocasião para a idolatria. Por que idolatria? Porque aqueles homens não conheciam a Deus. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a quem? Ao seu Deus. Então imagine, se Deus tivesse cessado aquela tempestade, se Deus tivesse cessado aquele juízo, os deuses falsos teriam recebido toda a glória, teriam recebido toda a honra, e aqueles homens jamais teriam se convertido ao único e Deus verdadeiro que existe, a saber, o Deus Jeová. E apesar de profeta de Jeová, Jonas estava ali promovendo um culto pagão de idolatria dentro daquele navio. Tudo porque ele estava em pecado, fugindo da presença de Deus. Você já ouviu falar de Mahatma Gandhi, o grande líder indiano? Depois de estudar todas as religiões do mundo, ele quase se tornou um cristão como nós, por causa de Jesus Cristo e por causa da Bíblia. Quanto mais ele estudava Jesus, mais lia a Bíblia, mais ele se convencia que o cristianismo era o caminho certo. Mas, quando ele conviveu e viu a ganância, a mentira e principalmente a vaidade na vida dos chamados cristãos, ele desistiu do cristianismo. Ele viu amargura entre nós, ele viu críticas entre nós, ele viu inveja entre nós, ele viu orgulho entre nós, ele viu separação entre nós. E apesar de ter sido um bom homem, Gandhi morreu na idolatria, porque infelizmente ele conheceu as igrejas erradas, ele conheceu os cristãos errados. Por isso que eu digo, é perigoso ficar perto de um crente em pecado, mesmo que ele seja salvo. Quando eu era jovem, meu pastor me pediu que me aproximasse de um outro jovem a fim de influenciá-lo. Tratava-se, no entanto, de um jovem iracundo, crítico e amargurado. Aí quando eu me dei por conta, ele já estava me influenciando, eu já estava ficando como ele, criticando os meus líderes espirituais, criticando a minha igreja. Mas graças a Deus, eu percebi a tempo, e ajudado pelo meu pastor Daniel Johnson, pai do Carlos, eu me afastei daquele jovem e consegui me livrar de suas influências. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Idolatria é tudo que nos afasta de Deus. Por isso, nesta noite, se você ficar perto de um crente carnal, você será carnal. Se ficar perto de um crente espiritual, você será espiritual. Jonas também deu ocasião para a fome. Ele causou idolatria e fome. Porque lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. O navio estava preparado para passar muitos e muitos meses em alto mar. Havia levado grãos, comida, que daria para vários meses em alto mar, água também. E de repente eles tiveram que se desfazer da comida, da água, por causa daquela tempestade. Eles perderam tudo. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram em alto mar, sem comida, sem bebida. Mas com certeza eles passaram fome e sede por muito tempo por causa de Jonas. Mas Jonas não havia pagado pela passagem? Jonas não havia dado lucro inicialmente para aquela embarcação? Sim, mas o prejuízo espiritual e o prejuízo material que ele causou não valeu a pena
o preço da passagem, que ele pagou. Eu tenho um amigo que certa vez me telefonou pedindo a minha opinião sobre sair ou não sair de sua igreja. A igreja tinha 2 ou 3 pastores e um dos pastores se desentendeu com o pastor principal da igreja. E ao invés de sair sozinho, chamou uma turma da igreja para que saísse com ele. Meu amigo me liga e pergunta: você acha que eu devo sair com este pastor ou devo ficar? E eu disse: claro que você deve ficar. Não é ético o que esse pastor está fazendo? Saindo e ainda levando parte da igreja com ele? Não saia, fique. Mas ele não me ouviu, ele acabou saindo com aquele pastor. 3 meses depois, ele me telefonou e disse: você tinha toda a razão. Eu e a minha família saímos da nossa igreja e agora estamos passando fome. Não deveríamos ter saído de nossa igreja. Jonas foi um grande perigo para as pessoas que estavam ao seu redor. Elas passaram fome por causa dele. Ele se tornou o profeta da amargura, o profeta do mal. Veja o problema dele, irmãos, no capítulo 4, verso 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Então, meus amados, o problema dele, ele era uma pessoa amargurada, ele era uma pessoa irada. E logo contra quem? Contra Deus. Lembre-se então, o crente em pecado pensa apenas em si mesmo. O crente em pecado causa prejuízo espiritual e material para as pessoas ao redor dele, mas o pior ainda é o que está por vir. O crente em pecado causa o juízo de Deus sobre todos. Veja o verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. De certa forma, os homens do navio eram inocentes. Nenhum deles tinha nada a ver com isso. Eles estavam perto do profeta Fujão, mas não sabiam disso. Não estavam concordando com as atitudes do profeta. E Deus, sabendo da inocência deles, eles não morreram, mas sofreram com a tempestade. Por outro lado, quando nós sabemos que alguém está em pecado e não avisamos aquela pessoa, aí a história pode ser bem diferente. Você se lembra de Acã? A Bíblia diz que ele roubou alguns utensílios da cidade de Jericó, e por causa deste pecado, sua família inteira veio a morrer. Porque neste caso, a família inteira sabia e apoiava o pecado do pai, e não condenou o pecado do pai, antes o protegeu. Outro exemplo é o do sacerdote Eli. Ele foi cúmplice do pecado de seus 2 filhos. Ele sabia onde os filhos estavam errando, mas não fez nada para corrigi-los. Aliás, não teve coragem de tirá-los do templo, tirá-los dos cargos que eles ocupavam. Conclusão, Eli morreu no mesmo dia que seus 2 filhos morreram, e a nação de Israel foi derrotada pelos inimigos. Aí Deus disse em 1 Samuel 3,13, porque eu já lhe fiz saber, eu já tinha lhe avisado, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então Deus disse: Eli, eu vou julgar você juntamente com seus filhos, e vou julgar a nação de Israel, porque todos vocês sabiam que eles estavam em pecado, e não se opuseram. Antes, vocês foram coniventes, e por isso sofreram por causa do pecado daqueles 2 homens, Ofni e Finéias. Então, meus amados, o que devemos fazer quando alguém próximo de nós está vivendo em pecado? Devemos repreendê-lo em amor. O segredo não é a repreensão, mas é o amor. Amém, irmãos? Veja o verso 8.
Então lhe disseram, agora são os pagãos, repreendendo o profeta de Deus em amor. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Você e eu percebemos amor na voz destes homens, ternura na voz desses homens para com Jonas, mas ao mesmo tempo, coragem na voz desses homens, firmeza. Eles obrigaram Jonas a confessar e reconhecer os seus pecados. Se não fosse a maneira como eles repreenderam a Jonas, Jonas nunca teria falado nada, nunca teria reconhecido o seu pecado, nunca teria confessado. Isso significa amor. Eu sei que as pessoas não entendem, mas repreensão pode ser significado de amor. A Bíblia diz, irmãos, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Eu sei que nós preferimos aquelas pessoas que jogam confete em cima de nós, e que só falam bem de nós, e que nos elogiam, e sempre se posicionam do nosso lado. Mas a palavra de Deus diz que nós somos repreensíveis, e que é bom ser repreendido em amor. Amém, irmãos? Eu também não quero ser repreendido por pessoas que não me amam. Mas se me amam, tem toda a liberdade. Porque repreensão é sinal de amor. Alguns anos atrás, um amigo nosso, o pastor Bill Moore, deu uma palestra, um curso sobre autoconfrontação, e na época vários irmãos da nossa igreja participaram do curso. E o curso ensinava que nós precisamos confrontar os irmãos que estão em pecado, ao invés de ficar alisando o ego deles. Não devemos ter medo de ofendê-los, mas desde que a repreensão seja em amor. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê um irmão caindo ali, outro irmão caindo aqui, navegando contra a correnteza de Deus, e pensamos, não é problema meu, não posso interferir na vida dele, é problema dele e do pastor. E deixamos aquele irmão pensar que está tudo bem, e que nós concordamos com as atitudes dele. Os profetas confrontavam, João Batista confrontava, Jesus confrontava, e os apóstolos confrontavam também, mas o segredo deles era o amor e o poder de Deus. Amém, irmãos? Certa feita, Paulo repreendeu Pedro na presença do público, na presença de vários irmãos. E olha, se não fosse por Paulo, Pedro teria se tornado um herege desde o início da igreja. Pedro teria continuado no caminho errado e, pior ainda, teria desviado milhares e milhares de irmãos. Graças a Deus, Paulo teve coragem e amor no coração para repreender o grande apóstolo Pedro. E graças a Deus, Pedro teve humildade para aceitar a repreensão de Paulo. Portanto, nesta noite, se um irmão for repreensível, repreenda-o em amor. Não tenha medo de perder a amizade dele, não tenha medo de perder o respeito dele. Meus irmãos, nós só precisamos ter medo de Deus. Mas se você repreende, aceite ser repreendido também, porque a repreensão é um caminho de dois lados, de ida e de volta. Amém, irmãos? Se você repreende, aprenda a ser repreendido também. Por isso mesmo, devemos orar por nós, para que nós também não caiamos no mesmo pecado. Veja o verso 14. Devemos orar por nós mesmos. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos. Olha a conversão dos marinheiros. Agora eles não estão falando com os ídolos, mas com Deus. A palavra Senhor, letras garrafais,
é o nome Jeová no hebraico. Ah, Jeová, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Jeová, fizeste como te aprouve. Em outras palavras, aqueles marinheiros oraram: Senhor, não nos julgue, não nos castigue juntamente com este homem. Nós não concordamos com o que ele está fazendo. E Deus então ouviu a oração deles. O bisavô da minha esposa, por parte de pai, ele era conhecido como o bêbado da cidade. E ele era tão bêbado, ele era sujo e imoral. E a sua esposa era limpa, era santa. E ela sempre orava pela salvação dele, mas também tomava muito cuidado para que ele não trouxesse doenças e imoralidade para dentro de casa. E as orações dela foram atendidas. Eventualmente, ele aceitou a Cristo e se converteu do seu mau caminho, mas graças a Deus, ela não perdeu nenhum de seus filhos para o pecado. Ela conseguiu impedir a influência dele sobre os filhos. Mas é perigoso ficar perto de uma pessoa que está fora da vontade de Deus. Mas se você mostra que não concorda com ela, com as suas atitudes, com o seu pecado, e você ora por proteção, Deus promete abençoar. Esta mensagem é necessária porque nós estamos adentrando um novo ano e nós precisamos vigiar com quem andamos, quem nos influencia e principalmente se nós estamos prejudicando alguém. Esta mensagem é importante, irmãos, porque nós estamos rodeados de pessoas, não só na igreja, mas no local de trabalho, na escola, nossos filhos, às vezes até dentro da família, parentes, vizinhos, e nós precisamos entender que não podemos ser cúmplices do pecado das pessoas. Você tem sido cúmplice com o pecado de alguém? Talvez de um filho, talvez de uma filha, talvez de um irmão em Cristo? Veja o que a palavra de Deus diz, irmãos, sobre isso. Levítico 19, 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Então a receita é essa: ame os seus irmãos, mas ame de coração, ame de verdade. Não deixe de repreendê-lo, mas não pode odiá-lo. E não permita que o pecado dele se torne o seu pecado também. Mas o que fazer quando repreendemos uma pessoa em amor, mas mesmo assim ela não nos ouve? Tiago 3,10 responde: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Isso não quer dizer odiá-lo, desprezá-lo, mas você não precisa mais repreendê-lo. Você não precisa e nem deve mais repreendê-lo. Continue o amando, continue orando por ele, mas você já fez a sua parte. Então, cuidado para não ser culpado com o pecado de outras pessoas. Nós estamos ouvindo cada dia que passa mais e mais notícias sobre traficantes que estão matando não só o usuário de drogas, que lhe ficou devendo dinheiro, mas também seus pais, qualquer outra pessoa que estiver dentro da casa naquela hora. Pessoas inocentes sofrendo a fúria do diabo. Pessoas que não têm nada a ver com o problema, mas porque estavam no lugar errado e na hora errada. Foi isso que aconteceu com os marinheiros. Eles estavam com o homem errado, na hora errada, e quase perderam a sua vida. Vamos fazer a nossa parte a partir de hoje. Primeiro, não queremos ser um profeta fujão. Amém, irmãos?
E segundo, não queremos apoiar um profeta fujão.